Quando você pensa no pior desastre marítimo da história, provavelmente vem à sua mente aquela imagem icônica do Titanic afundando nas águas geladas do Atlântico Norte. Afinal, Hollywood se encarregou de eternizar essa tragédia em nossa memória coletiva. Mas e se eu te dissesse que existiram naufrágios tão devastadores que ceifaram quase 6 vezes mais vidas que o Titanic? Tragédias onde milhares de pessoas pereceram em uma única noite, onde navios inteiros desapareceram com famílias completas, onde crianças e refugiados foram engolidos pelas águas geladas em números que fariam Hollywood nunca conseguir contar essas histórias. Tragédias esquecidas pela história, onde milhares de vidas foram perdidas em circunstâncias ainda mais dramáticas e desesperadoras. Prepare-se para descobrir os naufrágios mais mortais que o mundo já viu. O mundo inteiro conhece a história do Titanic. 1.517 vítimas transformadas em símbolo eterno da arrogância humana. É cinematográfico, romântico, tragicamente belo. Mas existe um padrão sinistro por trás dos naufrágios que escolhemos lembrar e daqueles que decidimos esquecer. E esse padrão revela muito mais sobre nossa sociedade do que gostaríamos de admitir. A realidade é que o Titanic nem mesmo figura entre os 3 piores desastres marítimos da história. Se tragédias muito piores foram esquecidas, o que mais nossa sociedade escolheu deliberadamente apagar da memória coletiva? Vamos fazer um exercício mental. Imagine que você está fugindo da guerra. Sua cidade foi bombardeada, sua casa destruída, seus vizinhos mortos. O som dos aviões ainda ecoa em seus ouvidos, o cheiro de fumaça ainda gruda em suas roupas. Você pega seus filhos no colo e corre para o porto, onde um navio promete levar vocês para um lugar seguro. Esse navio está superlotado, onde deveria haver 1.000 pessoas, há 10.000. Corpos espremidos uns contra os outros, crianças chorando, idosos desmaiando. Mas você não tem escolha. É isso ou morrer na guerra. Agora, imagine que você não consegue nenhum lugar nos decks. Você e sua família são empurrados para os porões, onde o ar é rarefeito e o espaço é mínimo. Suas chances de sobrevivência, caso algo aconteça, são praticamente 0. Mas ainda assim você embarca, porque a alternativa é certa morte em terra. Esse é o dilema que milhões de pessoas enfrentaram durante a Segunda Guerra Mundial. Um dilema que o Titanic, com seus passageiros de primeira classe e suas cabines luxuosas, nunca precisou contemplar. Essa não é ficção. Essa era a realidade de janeiro de 1945, quando o Wilhelm Gustloff se tornou a Arca de Noé de uma Alemanha em colapso. Mais de 10.000 refugiados se espremiam naquele navio, a maioria mulheres, crianças e idosos. Eles não eram nazistas fugindo da justiça. Eram famílias comuns tentando sobreviver ao apocalipse que se espalhava pela Europa. Na noite de 30 de janeiro, 3 torpedos do submarino soviético S-13 selaram o destino de todos eles. O Wilhelm Gustloff afundou em menos de 1 hora. 9.000 pessoas morreram, 6 vezes mais que o Titanic. Era como se 6 Titanics afundassem simultaneamente, mas desta vez não havia orquestras tocando, nem cavalheiros oferecendo coletes salva-vidas para as damas. Havia apenas terror puro. Mães perdendo seus bebês na escuridão gelada, crianças chamando pelos pais que nunca mais responderiam. Idosos que haviam sobrevivido à Primeira Guerra apenas para morrer afogados na Segunda. O mar se tornou um cemitério onde flutuavam milhares de corpos congelados como bonecas de gelo à deriva. Famílias inteiras desapareceram em questão de minutos. E aqui está um detalhe que faz toda a diferença. Não havia tempo para heroísmo romântico. Não havia cavalheiros oferecendo graciosamente seus coletes salva-vidas. Havia pânico total. Pessoas sendo pisoteadas, famílias sendo separadas para sempre na confusão mortal.
A água gelada do Báltico matava em minutos. Não havia tempo para últimas palavras poéticas ou gestos nobres. Era sobrevivência animal ou morte brutal. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Por que essa tragédia foi apagada da história? Por que não existe um filme de 200 milhões de dólares sobre o Wilhelm Gustloff? A resposta é incômoda, porque suas vítimas eram alemãs em 1945, quando ser alemão significava ser automaticamente culpado. Essa lógica cruel se repete em outros naufrágios esquecidos. O SS Sultana, que matou 1.800 soldados americanos em 1865, mais que o Titanic, foi ignorado porque as vítimas eram pobres, não milionários. Eles eram ex-prisioneiros de guerra confederados voltando para casa. O Sultana estava projetado para 376 pessoas, mas navegava com mais de 2.130 almas a bordo. 3 caldeiras explodiram simultaneamente, transformando o navio em fogueira flutuante no Mississippi. Homens que sobreviveram aos horrores da guerra morreram queimados a poucos quilômetros de casa. Por que essa tragédia americana foi esquecida? Simples. Não havia glamour. Apenas soldados pobres morrendo sem romantismo. O padrão é claro e perturbador. Lembramos das tragédias que confirmam nossas narrativas preferidas e esquecemos daquelas que nos fazem questionar quem merece nossa empatia. O Titanic nos permite chorar por pessoas ricas que morreram de forma digna e romântica. O Wilhelm Gustloff nos forçaria a chorar por refugiados alemães. E isso, aparentemente, é pedir demais da nossa consciência coletiva. Mas talvez o exemplo mais brutal dessa seletividade seja o SS Qiangia. Durante a Guerra Civil Chinesa, em 1948, esse navio transportava oficialmente 2.150 passageiros, mas estimativas indicam que mais de 4.000 pessoas estavam a bordo. Famílias chinesas fugindo do conflito, espremidas como gado em um navio que já estava além de sua capacidade. Uma explosão na popa, provavelmente uma mina aquática, partiu literalmente o navio ao meio. Entre 2.750 e 3.920 pessoas morreram, engolidas pelas águas turbulentas do rio Huangpu. Você já ouviu falar do Qiangia? Claro que não, porque eram chineses pobres morrendo durante uma guerra civil que o Ocidente preferia ignorar. Não havia valor cinematográfico nisso. Não havia apelo emocional para audiências ocidentais. Era apenas mais uma tragédia asiática em um continente acostumado ao sofrimento. Existe uma frieza calculada nessa seletividade. Durante a Segunda Guerra, submarinos de ambos os lados caçavam navios carregados de civis como se fossem alvos militares legítimos. O SS Goya, atacado pelo mesmo submarino soviético que afundou o Wilhelm Gustloff, levou mais 6.000 vidas para o fundo do mar. Famílias inteiras desapareceram sem deixar rastro, mas seus nomes nunca foram gravados em monumentos ou lembrados em cerimônias. A guerra transformou o mar em um matadouro industrial. Comandantes de submarinos recebiam medalhas por afundar navios de refugiados. Não havia tempo para protocolos de salvamento, não havia cavalheirismo, não havia mulheres e crianças primeiro. Havia apenas torpedos em navios superlotados e milhares de pessoas morrendo em águas geladas enquanto o mundo assistia em silêncio. O comandante Alexander Marinescu, que afundou o Wilhelm Gustloff, foi inicialmente condecorado como herói da União Soviética. Mais tarde, ironicamente, foi preso pelo mesmo regime que celebrou sua vitória. Porque mesmo para os soviéticos, havia algo moralmente ambíguo em matar 9.000 refugiados, mesmo que fossem alemães. Mas na época, a propaganda de guerra transformou a carnificina em glória militar. A guerra transformou o mar em um matadouro industrial. Não havia tempo para protocolos de salvamento, não havia cavalheirismo, não havia mulheres e crianças primeiro. Havia apenas torpedos em navios superlotados e milhares de pessoas morrendo em águas geladas, enquanto o mundo assistia em silêncio.
A guerra transformou o mar em um matadouro industrial. Comandantes de submarinos recebiam medalhas por afundar navios de refugiados. Não havia tempo para protocolos de salvamento, não havia cavalheirismo, não havia mulheres e crianças primeiro. Havia apenas torpedos em navios superlotados e milhares de pessoas morrendo em águas geladas, enquanto o mundo assistia em silêncio. O comandante Alexander Marinescu, que afundou o Wilhelm Gustloff, foi inicialmente condecorado como herói da União Soviética. Mais tarde, ironicamente, foi preso pelo mesmo regime que celebrou sua vitória. Porque mesmo para os soviéticos, havia algo moralmente ambíguo em matar 9.000 refugiados, mesmo que fossem alemães. Mas na época, a propaganda de guerra transformou a carnificina em glória militar. Hoje, quando vemos refugiados arriscando suas vidas no Mediterrâneo, deveríamos lembrar do Wilhelm Gustloff. Quando vemos famílias inteiras se afogando, tentando escapar da guerra na Síria, no Afeganistão, na Ucrânia, deveríamos pensar naquelas 9.000 almas que morreram congeladas no Báltico. Mas não lembramos, porque nossa memória foi cuidadosamente editada para preservar apenas as tragédias que nos fazem sentir bem sobre nós mesmos. É muito mais confortável chorar por Jack e Rose do que confrontar nossa própria indiferença histórica. O Titanic se tornou uma metáfora sobre classes sociais e destino. Hollywood podia transformá-lo em entretenimento porque seus mortos eram nobres, ricos que morreram com dignidade enquanto uma orquestra tocava. Era uma tragédia palatável, com heróis claros e vilões identificáveis. Mas como você faria um filme sobre crianças alemãs se afogando? Como você romantizaria soldados americanos queimando vivos no Mississippi? Essas tragédias não se encaixam no molde hollywoodiano, porque são incômodas demais, cruas demais, humanas demais. O Titanic se tornou famoso exatamente porque era seguro de lembrar. Era uma tragédia de época, com culpados convenientes e heróis palatáveis. Não forçava ninguém a questionar suas próprias preferências morais. A verdade é que o Wilhelm Gustloff e outros naufrágios esquecidos são espelhos incômodos. Eles nos mostram que a guerra não distingue entre culpados e inocentes, que refugiados de qualquer nacionalidade são apenas seres humanos tentando sobreviver, que nossas classificações morais se desintegram quando enfrentamos a realidade crua da morte em massa. Nikola Tesla disse que o presente é deles, mas o futuro pelo qual trabalho é meu. Talvez ele estivesse certo sobre mais do que apenas tecnologia. Talvez o futuro pertença àqueles que conseguem lembrar de todas as vítimas, não apenas daquelas que confirmam nossas preferências políticas e morais. Quando escolhemos lembrar apenas do Titanic e esquecer do Wilhelm Gustloff, não estamos apenas sendo seletivos com a história. Estamos sendo seletivos com a humanidade. Estamos dizendo que algumas mortes importam mais que outras, que algumas lágrimas são mais valiosas, que alguns naufrágios merecem ser lembrados, enquanto outros devem afundar para sempre no esquecimento. A próxima vez que alguém mencionar o Titanic como a pior tragédia marítima, lembre-se das 9.000 pessoas que morreram em uma única noite gelada de janeiro. Lembre-se de que seus nomes foram apagados não porque suas mortes foram menos trágicas, mas porque suas nacionalidades e circunstâncias eram inconvenientes para nossa narrativa preferida sobre heroísmo e vilania. Porque no final, a maior tragédia não é que essas pessoas morreram. A maior tragédia é que escolhemos esquecê-las. E quando esquecemos os mortos, perdemos um pedaço de nossa própria humanidade. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa. É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.